Hola, hola, ¿cómo andamos, gente? ¿Cómo estamos todos por ahí? Bueno, gente, eu vou aproveitar acá, já que hoje está bem movido. Estou aqui organizando umas coisas para. Vocês viram aí ayer a celebração de la luz, não? Hermosa celebração cá na paróquia Santa Cruz. Estuvimos aí celebrando a vida, Jesus como luz do mundo, não? E bueno, agora estamos aqui nos preparando justamente já para amanhã, para a fiesta, ou seja, para a celebração de los fieles defuntos, tá? Então, se preparar acá as coisas para também celebrar. Não sabe o que eu dizia? Sempre digo, não? A festa de Todos os Santos deveria ser depois, não? Porque para ser santo tem que morrer, não? Bueno, certo que já vivimos esta santidade acá em la terra. E aí se concretiza assim, depois da morte, porque para encontrar-se com Deus, devemos deixar esta vida realmente imperfeita, para viver a vida plena junto a Jesus. Pero que aqui gostaria de falar com vocês é justamente, mientras acá estou em movimento, não, é que eu não sei o que é a morte para vocês. Às vezes me preocupa um pouco, eu sei, não, porque claro, quem não já perdeu, digamos, ou seja, que não já despediu-se de um ser querido, certo? Pero nós outros como cristianos não podemos deixar que a morte nos agarre, ou seja, nos ponga para baixo, porque todavia veio, né, a morte como para muita gente como um tabu, ou seja, penso que meus seres queridos vai viver para sempre, não nos preparamos, gente, nós outros estamos de passagem nesta vida, aproveitemos o máximo, mientras nós outros vivimos aqui na terra. Pero se tenho padre, se tenho madre, abuelos, a ordem e a lei de la natureza seria que os hijos enterrariam seus padres. Pero hoje já não podemos pensar só assim, não. Porque quantos padres tiveram que enterrar a seus filhos? É um dolor muito grande, sim, é um dolor. Pero, gente, não há idade, não há tempo, não? Porque a palavra de Deus, quando nos diz esteja preparado, esteja vela, porque não sabe a hora, nem o momento que vai ser levado. Quando habla de la parousia, ou seja, da segunda venida de Cristo, pero esta nossa partida pode ser com o fim dos tempos ou deixar de existir nesta vida agora, não? E dormir, adormecer para ir para junto de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho minha madre, tenho meu padre, meus abuelos, pense vocês, gente, temos um abuelo de 80, 90 anos. Outros têm até de 100, não? E aí, todavia, as pessoas, o que estão esperando? E quando uma pessoa de 100 anos parte desta vida, deveríamos dar graça a Deus, não? Porque não vai ter possibilidade de viver 200 anos. Deveríamos dar graças a Deus por tanta graça que o Senhor deu. Pero se o Senhor chamar um de um jovem,
ou meia idade? Não sabemos. Não sabemos o motivo. Não temos que questionar tampouco. Por exemplo, um médico me disse, bueno, esta pessoa, nós outros já não podemos fazer nada. Aí, claro, nós outros como cristianos, decimos, bueno, o médico não pode, pero Deus, se quer, se é de sua vontade, sim, Deus pode. Aí, por isso, não há nenhum apuro de que quando o médico diga existo, e um já tem que agarrar e já deixar, você abandonar esse morto e já deixar que morra, não dá mais comida, água, outra coisa, aí é completamente diferente. Completamente diferente. Nós outros continuamos, mientras respira, mientras há aliento, Deus está. Agora, se tem que partir, que seja hecha a vontade do Senhor. Bueno, o dia que se celebra é a celebração de los fieles defuntos. Há tantas pessoas que todavia estão amargadas, rebeladas, né? Justamente como se Deus fizesse algo mal. Deus não faz nada mal. Tudo que Deus faz é correto, corretamente. Às vezes, se esse ser partiu, se foi precoce, não prematuro, ou que seja, como podemos dizer, se foi da vontade do Senhor, bendito seja Deus. Meu sobrinho, quando faleceu, por exemplo, não é jovem, bastante jovem. Claro, um agarra assim de surpresa, não? Porque se não estava enfermo, nada. Aí um se assusta, se faz pergunta, o que será que realmente passou? Bem, depois que sai um laudo que diz que foi determinada coisa, vós vai entendendo que não há explicação. E quem somos nós outros como humanos, digamos, para dizer foi isto ou foi aquilo? Às vezes chega um momento e não há o que dizer. Não há o que dizer. Não é que um não queira viver, não é que um não queira que seu parente, seu ser querido, viva. Pero o que pode ser jogo? O que pode ser vocês? Tu, nós outros somos povo. Depois saímos para o povo, vamos volver. Está preparado, se está preparado é viver cada momento. Viver hoje como se não houvera amanhã. Ou seja, fazer tudo bem hoje. Fazer tudo bem hoje. A morte não é o fim. A morte é o fim para quem não crê em Deus. Para quem crê, a morte é o começo de uma nova vida. De uma vida perfeita. Uma vida onde não há mais sofrimento. Uma vida onde não há mais dolor. Esta é a vida plena. Viver em plenitude. Viver em plenitude é estar delante de Deus, cara a cara, não? Cara a cara. Para isso, temos que fazer um processo. Temos que fazer uma experiência realmente de Deus. Porque senão nós outros somos contraditórios. A contradição. Deus é vida, Jesus é vida, Jesus é a ressurreição e a vida. E aí quando chega um ser meu que morre, acabou-se ser Jesus que é vida. Porque me pongo para baixo, me deprimo, me questiono por quê. Estranhar
é uma coisa. Mas a partir do momento que se revela, aí há uma situação aí que todavia não está concreta na vida de um. É muito importante, gente, a gente acha um processo, não é que a loucura não tem sentimento, não é que a loucura não... Sim, é normal, nós outros também sentimos, temos sentimento. Aí um momento, vós às vezes, bueno, pensa, questiona, nesse sentido, que estranhar, não vou poder ver mais a hora. Pero depois que acordamos de tantos momentos que vivimos, você tem que ver uma coisa importante, não? Há gente que, mientras vive, está bueno, saber que está vivo. Pero não visito, não mando um mensagem, já que agora é tão fácil contactar. Aí um grupo de família e às vezes nenhum saludo dá. E aí quando a pessoa se apaga, aí vai chorar, e às vezes vai levar flores, aí às vezes sim, pede o dia livre, porque faleceu. E aí quando morre tem tempo, aí vem o sentimento. Pero quando vivia, como é que tratava então a esta pessoa? Era cercano? Visitava toda a semana, dependendo da distância do cercamento, mandava um mensagito, saludava, como que era? Às vezes a pessoa só passa a ser bueno depois que morre, não? E mientras nós outros não cambiamos esta maneira de pensar, essa atitude, chorar somente depois, chorar depois que se foi. E a gente que aí sim, nunca visitou, passa ano, e aí quando morre, e aí se puder quedava aí arriba de cartão, todo o tempo. Pode ser culpa, talvez, porque não deveria ter hecho antes. Pero para que chorar? Vai servir de algo? Para que serve a flor que lleva? Se não deu atenção mientras vivia? Eu creio que mientras se vive aí é que temos que demonstrar realmente. Se sou cercano a minha família, bueno, aí sim. Por isso, onde esteja, ou se tenho como ir, já vou. Aí, bueno, faleceu, bueno, estou em outro país, aí tenho que fazer o quê? Bueno, poner coisa, você embalsamar ou não sei o que se fazer para que espere chegar. Pero se passo 10 anos e não me importo de contactar com esta pessoa, né, que seja meu papai ou mamãe, irmãos. Se não hacía antes, tampouco vale a pena ser depois, né? Então, eu creio que temos que estar sempre atentos do gesto, da maneira, porque senão depois não serve de nada. Esse sentimento, talvez seja mais culpa, não? Porque não hice mientras vivo, aí agora vou quedar com isso remorrendo adentro, porque deveria ter hecho. Não, tem que sanar, pedir a graça ao Senhor e dizer basta. Não hice mientras, pido perdão ao Senhor, porque pero alguns vivem. Se não hice com este que partiu, bueno, pero há muitos outros que vivem, continua vivo. Meu irmão, minha irmã, meu padre ou minha madre, meus irmãos, meus parentes, não é somente irmão, às vezes sim, parente, são primos, e as pessoas vão se tornando tão distantes, tão lejanos, que às vezes se torna mais nada, nem parente mais. Não temos tempo de juntar-nos para compartilhar um pouco a vida,
para conhecer os noivos, fazer um esforço para buscar aquele que eu nunca tive contato, pelo que já escutei que vive. Por que não fazer uma visita? Por que não mandar uma mensagem? Tudo bem que não tem relação, mas como vai ter relação, digamos, ou seja, esse acercamento se uno não dá o primeiro passo, não? É o mesmo que se dá, digamos, com o trabalho, o primeiro emprego. Não tem experiência. Pero como vai ter experiência se não se dá a oportunidade? Para que uno estuda? Para que uno estuda tantos anos para depois chegar e dizer, bueno, não tem experiência, necessitamos de alguém com experiência. E quando vai ter experiência se uno não vai dar oportunidade? Assim é também nós outros. Se não conhecia, busquemos, demos o primeiro passo. Pero a família, às vezes as pessoas se dão tão bem com outros, né, do meu grupo de trabalho, às vezes grupo de igreja, pero no grupo da família não tenho paciência. Um disse algo, já saio do grupo. Agora digo, se não pode quedar nem sequer em um grupo virtual, imaginaste então nesse grupo familiar, digamos, presencial, não? Se não aceito a atitude do outro em um grupo virtual, imagina então neste grupo aí presencial, não? Não aceita. Então, nós outros senhores, senhoras, temos que ver a morte, nem tampouco lamentar sempre a morte. Eu sempre falo com algumas pessoas, principalmente na igreja, em la missa, porque há gente que há, não sei, 50 anos, que às vezes reza por la mesma pessoa. A pergunta é, será que esta pessoa era tão mala que teria que rezar sempre por ela porque não se salvou todavia? Não? Será que é isso? Porque se eu creio realmente no poder de Deus, na misericórdia de Deus, uma missa é suficiente já para salvar esse ser querido. Se eu sei as características, eu sei que não era uma pessoa mala, o acordar é importante. Eu sempre digo às pessoas que todos os domingos, põem os mesmos nomes. É importante sim rezar pelos mortos, mas eu não digo que infinitamente rezar pelo mesmo, porque eu vou morrer, então se não conseguir salvar todavia essa pessoa, será que creio mesmo que há ressurreição? Pero rezar pelas almas de purgatório, sim, sempre. Porque toda vez que vós rezar pelas almas de purgatório, vós pode sacar uma. Pero é mesmo quando eu creio, sei que essa alma necessita. Essa alma que está no purgatório. Independente de que seja cercano, que conosco ou que não conosca. A partir do momento que eu rezo por a intenção de missa pelas almas de purgatório, eu estou salvando a alma, né? Não importa, porque eles estão aí, necessitam. Não pode ser mais nada. Não pode ser mais nada. Estão aí no purgatório, somente nós outros que estamos cá fora somos capazes de salvar uma alma que está aí no purgatório. Porque ela não pode. Ela não tem nenhuma maneira de sair de aí se não for com nossa ajuda. Então, eu creio que vale a pena cambiar um pouco essa mirada.
Porque até parece um pouco egoísta também. Porque se eu vou rezar por uma pessoa, e se essa pessoa já não necessita mais de oração? Porque se já está nesse cielo, vai necessitar nossa oração? Se é ela que já pode mirar por nós outros acá, porque está junto de Deus, junto aos santos, os ángeles, aí estão. Então, se minha oração não chega, porque já estão, já alcançaram a plenitude. Pero podemos rezar por las benditas almas de purgatório. Vamos salvando almas de purgatório. Todas as vezes, né? Por isso que é importante, às vezes, né? Há lugares, claro, pede pelas almas de purgatório, aí vem outro também põe intenção pelas almas de purgatório. Então, o que vai ser? Pelas almas de purgatório, 5 intenções, ou seja, 10, 11 ou 20, o número de pessoas que pediram por as almas de purgatório. Tá? Então, esta oração, aí Deus, com sua generosidade, Ele salva daqueles que estão lá já pedindo, né? Pedindo para que seja liberado daquele momento de tormento, porque disseram que o purgatório é difícil, é dolor. Sabe por quê? Porque para purificar é necessário ser dolido. Aí é por isso que às vezes uno diz assim, não, porque uma das justificação que se dão para a eutanásia é para que não sinta dolor. Não, para que não sinta dolor. Aí digo, se o dolor ele for vivido como reparação, esse dolor já se torna uma purificação. Porque tudo que estamos fazendo aqui nesta vida é 50. Então, uma pessoa, vocês já viram, não? Que há pessoa que passa anos em uma silla de roda ou em uma cama e passa tempo aparentemente estável, pero não se pode se locomover solo. E há de isso que vive assim de uma maneira admirável, porque essas pessoas oram pelas situações várias do mundo e oferece esta situação, esse estado de vida que está em oferecimento de outras, pela paz do mundo, por diversas intenções. E vocês sabem que isso aí já é uma maneira de purificar-se. Aí vocês pensam que uma pessoa que vive estes anos em uma situação assim, ele vai passar a purgatório? Não. Não, porque já viveu isto em vida, e nesta vida aqui, e nesta vida imperfeita. Pero a partir do momento que nós outros temos um dolor de cabeça, e já estamos questionando, já estamos reclamando, murmurando, aí sim, isso não vale, porque já é um pecado, né? Já é um pecado. E às vezes não é tanta coisa, hein? Às vezes não é algo grande, digamos, nesse sentido. Aí quando nós outros vemos uma pessoa que vive essa situação, quando visitamos o lugar de anciano, que as pessoas estão atadas, que não se pode nem sequer pobres sair de la silla,
E aquelas pessoas que há anos que estão em uma cama, que às vezes cria aquela coisa na espalda. E nós outros dissemos, Senhor, perdão por às vezes não reconhecer que meu estado de vida é bem, excelente. Porque esta pessoa sofre muito mais que eu. Aí nós temos que aprender a ser menos egoístas, valorar mais a graça que o Senhor nos dá, não? E acaso eu não estou dizendo que nós outros temos que acostumar com o sofrimento, não buscar maneiras de amenizar, não é nada disso. Pero há algo que chega a nós outros que às vezes não temos muito o que fazer. Solamente confiar em Deus, tá? E sabe como existe, para que você tenha uma ideia, partindo assim da Bíblia, se ele vê esta parábola de rico e Lázaro, não? O rico teria todo, vivia de festa, não? Sempre impecável, fazia festa para todas essas pessoas ilustres. E aí tinha um pobre Lázaro que toda a vida estuvo aí. E se quisera comer, matar o hambre, tinha que ser com a migaja que caía da mesa deste rico. E o que passa é que morreu Lázaro, foi levado para o seno de Abraão. Aqui vale de aclarar que o seno de Abraão era justamente, estamos falando do Antigo Testamento, tá? E o Antigo Testamento, Abraão era aquele que justamente representava Deus. Então, ou seja, foi levado ao cielo, né? Lázaro. E rico morreu e foi levado para um lugar de tormento, né? E este rico, depois que estava já, veia que Lázaro estava já em estado de glória, não? Tranquilo, aliviado, gozando da paz, a vida em plenitude. E ele estava já em tormento. E aí entra o arrependimento e pede auxílio para Lázaro. Pero não podia ser mais nada. E justamente foi o que disse Abraão: entre ustedes e nós outros há um grande abismo, um grande abismo, sendo que quem estará já não pode vir cá e nem quem estará cá pode passar já. E assim é, uma vez chegando no inferno, é eterno e o cielo é eterno. Então, quem ressuscita para o reino, para viver a plenitude, será eternamente feliz. Pero aquele que vai para o lugar de tormento, ou seja, o inferno, também será eternamente, não? Eternamente vai viver este flagelo, tormento. E aí tanto é que este rico não gostaria que os irmãos passaram pelo mesmo que ele. Pediu que mandara a Lázaro, pero Abraão dijo que já tinha os profetas que escutem. Então, gente, todo o que temos que fazer tem que ser antes. Porque o purgatório, sim, é o lugar intermediário que não é eterno. Aí é câmbio. Pero estando no purgatório, é uma porta, justamente, estar aí um passo de entrar na glória. E por isso é a necessidade de das orações por as almas do purgatório, para que ele possa cruzar a porta
Porque, na verdade, se não purificou-se completamente aqui, neste mundo imperfeito, então o purgatório é para purificar-se, para limpiar-se, porque para entrar no trono de Cordeiro, há que estar 100% limpo, purificado. Por isso, esta purificação é no céu. É isto que passa, né? Então, se nós outros temos que ver, né? Aí uma coisa, às vezes nós outros criamos algumas situações que temos que cuidar como cristianos, porque às vezes nós outros atuamos como se fora, não sei, um vício, digamos, essa palavra, não sei se era esta palavra, pero uma costumbre, na verdade, seria, tá? Uma costumbre. Talvez nem é tanto com uma intenção, com aquilo assim, bueno, vou rezar porque eu gostaria. Não, é um costume, vou na missa, então se quero comer. Então, sempre os mesmos nomes. Então, isso pode se tornar uma costumbre que talvez não seja realmente uma intenção clara do que eu quero. Pensando, tenho que pensar. E acabo não estou dizendo que não se pode rezar pelos mortos. Sim que se pode. Tem que rezar. O que eu digo é que se eu vou na missa todo domingo, todos os finais de semana, e todos os finais de semana tenho que pôr as intenções, as mesmas intenções, ano e ano, eu creio que temos que analisar um pouco. Porque mesmo assim, vocês sabem que quando rezamos, decimos a oração coleta, que é a oração depois aí de glória, quando é os domingos, oremos, dá uma pausa, e vós tereis a intenção, vós podeis aí com tu pensamento, também podeis poner as intenções que queira. Tá? Por isso que às vezes eu digo que pode ser uma costumbre, que uno agarra, e que às vezes temos que, há costumbre, superstição, dentro, às vezes, e nós outros cristianos, temos que purificar também muita coisa. Temos que purificar muita coisa. Porque vale a pena, sabe? Eu creio que quanto mais nós vamos passando o tempo, eu creio que nós temos que ir madurando, né? Purificando nossa fé, né? Para que a fé seja mesmo pura, né? Para que seja uma fé verdadeira, convincente. Não é que minha fé tem que estar mostrando, não é esse sentido. Pero sim tenho que demonstrar, sim, se tenho fé, então com minha vida, eu realmente demonstro isso. Pero quando nós outros mesclamos muito a fé, por isso que muitas vezes eu hablo um pouquinho também, a ver nem é por ser pesada, é para que podamos aclarar, porque a ver nós outros podemos mesclar lá popular, digamos, não? Que seria como é que chama a palavra? Bueno, vou passando por já me acordo. La devoção popular. A devoção popular é linda, mas se nós outros não cuidarmos da devoção popular, nós outros ponemos ela arriba do sacramento, pero a devoção popular já não pode sobrepassar. Ou seja, digo os santos, né, que são muito lindos justamente para que nós outros agir, por exemplo, quando nós outros hacíamos justamente essa introdução com os santos. É lindo porque os santos nos ajudam quando nós outros buscamos os santos, por exemplo, para acercar mais a Deus. Aí sim está corretamente, mas não podemos pôr o santo delante de Deus, não. Assim como Pedro, já quando Jesus disse, vou passar por uma situação, vou subir a Jerusalém, chegar já, vou ser entregado em manos de los judeus, ou seja, de los escribas, de los ancianos, de los doutores da lei, irão me humilhar, irão crucificar-me, irão matar-me. Ah, Pedro, não. Quem disse? Não, Senhor. Chamou Jesus ao lado e disse, Senhor, isso não te passará. E o que Jesus disse?
atrás de mim, Satanás. Tu pensamento não é pensamento de Deus, e sim de homem. Ou seja, então, se não ponemos como se fora, né? Assim é a coisa. Jesus sempre é o primeiro. E guia é ele. Não pode passar. Assim também os santos, todos eles. Eles não querem isso tampouco, como Maria tampouco não quer. Porque Maria o que quer mesmo é que seu filho seja adorado. Que é isso que Maria quer. Que pode reconhecer seu filho. Ella nunca quer glória para ella. Eu sou a esclava do Senhor. A esclava, servidora, sierva, né? E às vezes nós outros temos uma devoção, que às vezes nós outros ponemos coisa, e aí Maria, Maria, só Maria. Padre Pio acá também que é muito forte, digamos também a devoção. Aí se a devoção não está acompanhada com esse sagrado, com o sacramento, agora eu te pergunto para vocês, digamos o seguinte, vocês ou um tem uma devoção tão forte a um destes santos ou a Maria, pero a missa não lhe chega. Pá, eu digo assim, não pode ser, porque eu quero ver qual foi esse santo que não teve uma experiência fortíssima com a Eucaristia. Não há santo que não teve esta experiência, digamos, forte com a Eucaristia. E agora tem pessoas que, por exemplo, vêm com os santos, sim. El dia de santo, hago todo, pero uma missa nunca. Aí eu digo que alguma coisa aí, gente, falta. Não é possível. Não pode ser. Não pode. Porque o santo é que nos leva mais a Jesus. Pode mirar, pode ver a história dos santos, a vida de eles, porque era justamente a ser o bem, ou seja, ajudar a los pobres, ou seja, pobre em toda a situação, não? Estamos falando acá solamente de pobre que não tem que comer outra coisa, pero no general. Pero a Eucaristia era o ponto de partida da maioria. Alguns hablam claramente, outros talvez não, pero vós vai ver na vida deles e vai ver que era Jesus, esse motor, sempre, né? Era o motor, todos. Então, por isso eu digo, cuidemos, né, da espiritualidade, junto com a devoção popular, pero que seja algo coerente realmente, porque às vezes não. É no mesmo também, se nós outros vamos analisar, é de questionar. Mesmo uno dizendo, bueno, adora a Jesus, Ele é Santíssimo, pero a missa não me chega. Eu digo, gente, eu creio que aí não, também não, já é demais. Se eu creio que Jesus estará ali, que lindo, não? Que bueno, adoro, creio. E assim, quando eu recebo, eu sei que é esse mesmo Jesus. E tu sabe o que é aquilo de ser Maria. Porque Maria, naquele momento, quantas pessoas não disse que privilégio Maria ter Jesus 9 meses no ventre. E nós outros recebemos esse mesmo Jesus, o Hijo de Maria, e também Jesus queda dentro de nós outros. E quanto tempo Jesus queda dentro de nós outros? Né? Nesta película de Grande Milagre, quando pergunta a mulher, e quanto tempo Jesus ele queda dentro de nós outros quando recebemos a Eucaristia? E a resposta? Quantas vezes? Até quando vocês queiram. Porque somos nós outros que alejamos a Jesus e não ele não se aleja de nós outros.
Porque a partir do momento que nós outros salimos de caminho, ou seja, perdemos esse estado de graça, então Jesus não vai quedar em uma casa que está suja, não? Então é nós outros que nos alejamos, porque de por Ele quedaria sempre, todo o tempo, dentro de nós outros. E aí que graça grande, não? Maria, somos de sagrário também, não? Nós outros, quando guardamos a reserva de Jesus aí no sagrário, aí nós outros também somos sagrário. Sagrário porque levamos Jesus adentro. Aí essa é uma das coisas que eu sempre, às vezes, questionei, aí na questão da adoração, da missa dos adoradores, porque recebemos a Jesus em la comunhão, e aí depois teria que passar Jesus na custódia. Aí coisa que eu nunca questionei, busco ver se as pessoas entendem realmente, que no momento que eu recebo Jesus, que Ele passa a estar dentro de mim, que receber sacramento aí na comunhão, como que Jesus está em mim e eu estou buscando Jesus que está passando pela custódia? Não há coerência tampouco nisso. Porque eu já creio neste que recebo, né, que vou aí, recebo esse rei aqui, em minha mão, comungo. E aí, vendo se Jesus está aqui dentro de mim, eu tenho que adorar, porque está. Agradeço, alabo. É Jesus que está. Bueno, recebo Jesus e já estou esperando que Jesus passe na custódia. Não há coerência. E é difícil as pessoas entenderem. Né? Claro, isso também passa na missa carismática. Para mim, bem, se passa antes, tá bem, se me preparo com esse Jesus passa e eu vou justamente porque depois irei receber a Ele, bem, uma preparação para receber. Não, como nós outros vimos domingo aí com Zaqueu. Oi, vou alojar-me em tua casa. E quando Jesus realmente chega em nossa casa, cambia nossa vida. Porque Jesus, eu recebo Ele em minha casa. Não é somente, se fosse Zaqueu, por exemplo, fora somente mirar Jesus passando já e listo, pero recebeu em sua casa. E é o mesmo, eu recebo Jesus em minha casa. Aí assim nós outros iremos fazendo esse processo todo, não? Celebramos todos os santos, e aí vamos ver que a vida de cada santo nos leva a encontrar-nos com Jesus. E aí nós outros desejamos também, e aumenta esse desejo de querer ser santo, porque o outro impulsa, digamos, ensina com a vida dele, que também tem algo como eu, que todavia sigo, trabalho, né? Então, tenho minha família, e aí vamos aprendendo que esse santo foi santo e eu também pode ser, nós outros também podemos ser, porque Jesus mesmo disse, sede santo, como o Padre de vocês és santo. Então, se todos somos chamados a ser santos, e que lindo, que maravilha, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas debilidades, estamos chamados a ser santos. Como estes milhões, eu não sei de quanto de santos que há canonizados, e milhões de aqueles, muito mais aún, que não estão canonizados, pero são santos, estão a já na glória de Deus. Muitos seres nossos que é santo, não? Minha mamã, papai, irmão, tio, abuelos, são santos. Porque da vida que viveram, coerente e amante
justamente de Deus, de Jesus, são santos. E não necessita ser santo para canonizado. Há muitos santos, demasiado, muito mais santos que não estão nos altares do que santos que são canonizados. Há muito mais santos que não são reconhecidos, mas são santos. E vocês sabem que entre nós outros há santos. Há santos, às vezes nós outros não vemos, porque todavia nossa mirada é imperfeita. Não vemos, pero há. E pode analisar. Os santos sempre tiveram aquela humildade. Ah, não, eu não sou digno. Ai, vai eu não dizer que santo. Ah, você sim, talvez eu até molesto. Pero é bueno porque é realmente isso. Não sinto, pero busco. Né? Pero que nada diga. Porque é assim. São João Calabria mesmo. Às vezes é como se dizia o santo morto, pero nada ia poder dizer que era santo. Se um não for chamado de santo, se enojava de maneira. Eu creio que nenhum dos santos queriam chamar a santo. E é assim. Pero existe, gente. Nós outros começamos justamente falando. E na verdade não era para falar de isso. Eu estou aqui com tanta coisa já para amanhã. E eu queria falar para vocês acá, mientras iba sendo a coisa, e acá parei. E fui falar solo, deixando a coisa. Pero é exatamente isso. Pero é sobre a morte que nós outros estávamos falando. Que é importante ter essa consciência. Nos preparar para isso. Saber realmente ir preparando nosso coração. Né? Como se disse, a vida sigue. Uno disse assim, não? Aí sim, nós outros, por isso acompanhamos, nós outros quando dissemos, bueno, faleceu uma pessoa, quando um vai viajar. Por isso não me gusta muito quando vou em um velório, não me gusta ir somente rezar e sair, não. Porque me gusta quedar um pouquinho mais aí, hablando não, rezando, não. Quando é morto aí. E justamente para ver a questão, acompanhar a família. E aí, às vezes, quando está apurado, tem que ir já reza e se vai. Pero, às vezes, não é assim. Aí sim é um momento, né? Claro, quando a pessoa pede para que reze por seu ser querido, isso sim. Isso é lindo, isso é um testemunho realmente, porque crê. E aí nós outros entramos, por isso que a maioria das vezes apresentamos este Evangelho de João justamente com a passagem da morte de Lázaro, não? E que Jesus, quando aquele momento comovido, que também chorou pela morte de Lázaro, pero quando foi allá, aí sim, aclarou as coisas. Isso quer dizer que nós outros podemos chorar o quanto queira por esse ser que se vá, porque na maneira, há gente que não chora, eu tampouco nunca chorei por morto, mas é o sentimento. Pela pessoa que chora realmente, bueno, teria que chorar muito. Digamos, nesse momento aí, não desespero, pero chorar é normal, é uma reação, né? Justamente porque te ajuda a sacar tudo isso. A pessoa que não chora, pero isso faz dano. Se tem, como dizia um psicólogo, não, irmão, era psicólogo, se vai chorar, chorar com gosto, ou seja, todo chora, não há que ter vergonha de chorar. Há que chorar e listo. Porque na verdade isso te ajuda. Porque às vezes se tu não choras aí, e aí depois essa coisa te faz tanto dano depois, né? Pero nunca ter vergonha de chorar. Por isso que é importante. Tá? Porque é essa aí a separação. Vós pensais assim, ah, não vou poder ver mais. Quando minha mamãe faleceu, que eu não pude ir no suco, e bueno, a única coisa que eu pensava era, pá, quando eu vou de vacações, não vou mais vê-la. Vou chegar na casa, então como vou sentir?
Essas coisas eu pensava. Aí nada mais daquilo assim, meu Deus, desespero, não. Isso não. Meu papá tampouco, meu papá, bueno. Eu, por exemplo, já estava na Argentina, e aí me enterei, estava subindo em um ônibus para ir na migração e questão de documentos, recebo na chamada, bueno, lamentamos, pero tu papá faleceu, bajei e bueno, volvi a casa, vamos ver como assim. 2 meses que estava em Argentina, digo, para volver outra vez allá e agora que hago? E aí, bueno, me preparei, encontrei um voo que podia chegar dentro do horário, e aí fui. E já fui justamente com o livro, preparando como a ser o primeiro responso e ser de meu papá. Então, se não sabia nem como a ser, todavia se for sendo de um papá. E aí fui dentro do avião, preparando, ver como que hacía para o próprio papá. E bueno, e vai lá, fui mirando, fui subrachando e bueno, pensando em quando chegar a já como que seria, como que era isso, toda essa coisa passando na cabeça. Pero bastante tranquilo. E aí, bueno, graças a Deus me preparei para eu nem necessitou, não isso, porque aí tem o padre, a já que me ajudou e ele isso. Eu digo, bueno, pelo menos isto, pero estudei bastante no avião. E pero foi algo realmente assim. E de allá para cá, eu digo, bueno, as coisas vão sucedendo e eu vou esperando, vou sabendo que sempre vai passar isso. Vai passar. Pode demorar. Nunca pensava de meu sobrinho, que era tão jovencito, e se foi. E eu digo, eu não sei se vou quem vai antes. Eu tenho todos meus irmãos são maiores, tenho todos meus tios que já são maiores. Eu digo, não sei. E aí, bueno, e aí sempre rezando e pedindo ao Senhor para preparar, para saber realmente entender essas coisas, poder ajudar também as pessoas a ser esse processo, porque há pessoas que queda, digamos, malo, não, e às vezes sendo cristiano mesmo, e aí passa tempo sem ir na igreja, tipo assim, aí pero um não entende, às vezes alguns tem maneira diferente de dolor, pero eu creio que temos que já ir preparando. Eu creio que temos que ir preparando isso, para que não se passe, porque isso se torna realmente tipo contraditório. E aí, como eu estava falando justamente antes, falando que entrei na leitura de Lázaro, não? Então, se Jesus chega, Marta vai ao encontro dele e a primeira coisa que dijo, se estuvieras aqui, meu irmão não havia morto. Eu não sei nem qual foi a intenção de Marta desse isto, não? E aí Jesus disse, tu irmão não morreu, tu irmão ressuscitará. Aí Marta responde, sim, eu sei, ele ressuscitará no último dia. E Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que haja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá jamais. E aí está a clave de todo, não? A questão de los defuntos para nossa vida. Jesus, ele ressuscitou Lázaro para mostrar, justamente sendo uma prefiguração, você antecipando todo o que ia passar com ele. A única diferença é que ele hizo Lázaro ressuscitar. E Lázaro, claro, com o tempo volviu a morrer. Pero Jesus, uma vez ressuscitado, foi para sempre. E é isto aí que é nosso, a ressurreição para a vida eterna. E isso é viver a vida eterna.
vivi a eternidade. Isso é lindo, não? Porque nós outros miramos assim, pensamos, como será essa passagem? Como que nós outros vamos chegar a já? Será que nós outros vamos ver as coisas que passam a acabar? Ou como é? Aí já sabemos que não. Você se acorda também daquela mulher que se casou com um, se morreu, casou com outro, se morreu. Aí eram 7 irmãos e essa mulher casou com os 7 e os 7 morreu. E aí a pergunta foi, quando ella, já que ella casou com os 7, quando ella morrer, quando chegar já nesse cielo, quem vai ser seu marido? Não? E a resposta é, nesse cielo não há isto. Não há esse contato que houve acá na terra e chegar a já e conecta. Não há. Porque a já viverá como ángel. É todo noivo. Porque se for assim, então a pessoa ia seguir justamente com esta ligação com o imperfeito de acá, de abaixo. Quando chega já, justamente é 0 quilômetro. Por isso essa purificação justamente para quitar tudo de imperfeito que há em nós outros. Porque nesse elo solamente os perfeitos. Então, aí se nós outros vamos acendo, não montando justamente, vai acendo na cadena, aí nós outros entendemos justamente o que é a morte de um ser querido nosso. É impressionante, todos nós outros estamos de acordo que quando parte uma pessoa, a primeira coisa, não posso crer. Estava bueno ayer, estuvo com ella. E aí nós outros pensamos, Deus meu, como que são as coisas, não? Pero vocês também já viram dizer que os buenos parece que são os que vão. E que bueno, não? Se são buenos, é porque Deus necessitou. Pero se os que não são tão buenos, por que tem mais tempo? Porque vocês também já escutaram, né? Talvez até mesmo de pessoa cristiana, a pessoa era tão boa, porque essa pessoa que faz tanto dano não vai. Aí nós outros perdemos outra vez essa conexão do que Jesus dizia, não? Que não se perda nenhum de aqueles que o Padre me lo deu, não? Então, sempre são novas oportunidades para que essa pessoa possa cambiar de vida, para que não se perda, não? E às vezes somos também um pouquinho egoístas, pero queremos que já vá ao malo e que esse malo se perda, se vá para onde? Para o inferno. Se for a depender de Deus, o inferno estava vazio, porque Deus é misericordioso. Só vamos ao inferno se nós outros decidimos ir, se renegamos completamente a esse Deus misericordioso. Pero se não, com sua misericórdia, Ele é capaz de nos dar uma oportunidade, mais uma, e vai para que nós outros podamos cambiar. Se eu quero, eu posso, com a ajuda dele. Se eu digo, Senhor, por favor, não me deixe perder. Não me deixe me perder de caminho. Imaginaste, é tudo que Ele quer para nós outros. É que não nos perdamos. Porque vocês sabem que Ele não cambia. O que Ele decidiu está. Nos deu libertar, somos livres. E Ele não se arrepende, porque Ele deu libertar. E por isso que Ele é paciente com nós outros. Porque senão Ele nos deixava encerrado, nada de libertar. Pero não, é tão bueno, tão generoso,
que nos deixou livre, completamente livre. E às vezes perdemos o caminho, ele vai junto, pero não interfere, pero vai nos dando pistas para que nós outros recapacitemos e volvemos. Como isso, hijo pródigo. Como isso, hijo pródigo. Que lindo, me encanta justamente porque é um refresco às vezes do que somos. Pero é lindo quando realmente nos damos conta e volvemos. E que bueno, isso é excelente. Vocês sabem que esse processo, esse caminho, nunca hacemos solo, não. Sempre necessitamos de pessoas. Solo é impossível. Por mais que Deus seja generoso, pelo solo nos perdemos. Por isso necessitamos de tanta gente, de tantas pessoas, e caminhamos juntos. E a igreja é tão dinâmica que nos põe cada vez vai sendo despertar. Na maneira, na dinâmica do ano litúrgico, as fiestas, as comemorações, e tudo é para nos ajudar, tudo é para despertar, a se reflexionar, né? Todos os santos, que não nos ponemos? Quem de nós outros que a ver não projetamos, não queremos saber como será? Se somos chamados a ser santo, bueno, com todo que sou, e claro, não tenho nada para ser santo, pero com a generosidade de Deus, como será ser santo? Como será estar em contínua adoração com Deus aí no céu? Poder ver a Deus nunca vimos, e solamente depois de estar purificados somos capazes de ver o rosto de Deus. Quem não almeja ver a Deus cara a cara? E todos estamos chamados, santos e santas de Deus. Como dizia a Letania G, não todos os santos. E que bueno, vamos pedir a todos os santos que interceda por nós outros, que estamos todavia nesse caminho, pero estamos caminho de la santidade. Santos e santas de Deus. Que Deus bendiga a todos vocês, que todos os santos intercedam aí por vocês, por a vida de cada um de vocês. Muitas bendições. Feliz dia de todos os santos. Bem-aventurados os felizes. Bem-aventurados os que choram, porque rirão. Que Deus os bendiga por intercessão de todos os santos. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bom descanso. Deixa eu conseguir seguir aqui no meu trabalho, senão não termino. Deixar tudo em ordem para amanhã.